Amados irmãos, nós vamos hoje ver uma porção do livro de Colossenses. O encargo será a grande luta pelos irmãos. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, diz: A vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nessa porção da palavra, nos é dito que nós éramos estranhos, inimigos, no entendimento pelas nossas obras malignas. Isso quer dizer que a nossa mente nos faz a fazer muitas coisas inadequadas, nos faz ter ações como se fôssemos estranhos e inimigos de Deus. Essa era a nossa situação no passado, mas, aleluia, pela obra redentora de Cristo. Nessa obra redentora de Cristo, aqui nos diz, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, nos reconciliou com ele. Pela obra da redenção, nós que éramos estranhos e inimigos, fomos reconciliados com o Senhor, e aqui diz, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui nos mostra que o Senhor nos salvou, mas não somente nos salvou, salvou a nós que éramos estranhos e inimigos. Eu quero fazer uma pergunta, amados irmãos e irmãs, quem se importa com estranhos e inimigos? Ninguém. Mas o Senhor se importou conosco quando nós éramos estranhos e inimigos. Estranho quer dizer, não tenho nada com você. Nós que não tínhamos nada com o Senhor, ele quis nos salvar. E não éramos somente estranhos, éramos inimigos. Fizemos tantas coisas contra Deus. Mas mesmo assim ele nos amou e quis nos salvar. Nos reconciliou com ele pela obra da redenção. Mas com uma meta, é para nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. A obra da redenção dele não foi somente para nos salvar, foi para nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas para isso é necessário, de acordo com o versículo 23, de que nós permaneçamos na fé, alicerçados e firmes. Essa fé não é o ato de crer. Aqui fala da fé, é aquilo que nós cremos. E nós cremos, não é numa doutrina, nós cremos em Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Nós cremos nele. E não somente isso, e aqui diz, alicerçados e firmes. Precisamos lançar alicerces, precisamos estar firmados no Senhor. Na palavra que nós recebemos. E aqui diz, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Amado irmão, amada irmã, nunca perca a esperança. Aqui diz que você não se deve deixar afastar da esperança do evangelho.
O inimigo quer fazer isso. Mas nós nos apegamos ao Evangelho. Louvado seja o Senhor. Isso nos traz uma grande alegria. Agora, em Colossenses 1:24, ele entra num aspecto prático. Naquela porção que nós lemos, vemos que Cristo cumpriu a obra de redenção e ele nos reconciliou com Deus e ele quer nos apresentar santos e culpáveis e irrepreensíveis. Agora, isso que Cristo fez precisa ser aplicado em nós. Tem se tornado real. E aí nós temos Colossenses 1:24, que diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E aí continua, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, preste atenção. Paulo diz que ele agora estava preenchendo o que restava das aflições de Cristo a favor do seu corpo, na sua própria carne, a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. E nós sabemos que Cristo sofreu, quando morreu ali na cruz, teve aspecto negativo e teve aspecto positivo. No aspecto negativo, foi ligado à redenção. Isso está em João 1:29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui, Cristo é mostrado como o Cordeiro de Deus, que foi morto por nós, para tirar o pecado do mundo, para nos salvar. Então, esse é o aspecto para tratar com o que é negativo. Mas a morte de Cristo teve um aspecto também positivo. Isto está em João 12:24. João 12:24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Louvado seja o Senhor. Olha que morte maravilhosa de Cristo, não é? Por um lado, morreu para nos salvar, mas por outro lado, ele morreu para nos gerar. Ele é o grão de trigo que morreu e produziu muitos frutos. Hoje de manhã eu estou olhando aqui. Estes são muitos frutos. Você é um dos muitos frutos. Ele morreu para salvar você. Esse é o aspecto, o lado negativo, para tratar com o pecado. Mas o lado positivo é que hoje você é um grão de trigo como ele. Não é bom? Agora, vamos olhar essa parte do pão de trigo, essa parte de trigo. O trigo se faz o pão. Nós partimos o pão aqui, não foi? Como que veio o pão? De muitos grãos que foram moídos, trabalhados juntos, não é? Nós somos muitos irmãos, mas nós somos um só corpo e um só pão. Não é maravilhoso? Mas para o pão surgir, tem que moer o grão. Senão vai ter só um monte de grãos de trigo. Nós não queremos ser um monte de grãos de trigo, nós queremos ser um pão. E agora, quando Paulo diz que ele sofria pelos irmãos, é para que então essa realidade pudesse ser trabalhada. Ele fala, né? Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você viu alguém ficar alegre por causa de um sofrimento? Hein? Já viu? A questão é, o sofrimento é para quê?
Qual é a meta desse sofrimento? E eu vou dizer uma coisa, principalmente as irmãs. Por exemplo, o casal, né? Quer ter um filho, tudo bem. Agora vai nascer a criança. A dor está com quem? Com o homem? Não, está com a mulher. A mulher sofre. Mas vale ou não vale a pena aquele sofrimento? Vale. Na hora dói, mas é uma dor que gera alegria, porque é uma dor que gera vida. Você sabe, nós cuidarmos um dos outros hoje é assim. É fácil cuidar uns dos outros? Não é. Mas quando nós cuidamos uns dos outros e vemos a pessoa cuidada por nós crescendo, conhecendo o Senhor, buscando o Senhor, nós ficamos alegres. É a mesma coisa quando vemos nossos filhos, nós batalhamos, lutamos na escola, quando vemos nossos filhos crescendo, amadurecendo, se tornando pessoas, servos de Deus. Isso não é a nossa alegria? É. E Paulo diz que ele se regozijava nos sofrimentos pelos irmãos. Está sofrendo, por quê? Eu estou sofrendo pelos irmãos. Agora, uma dor que não gera nada, eu gosto de dar o exemplo, é dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Essa dor gera alguma coisa? Nada. Mas a dor do parto gera. E aqui diz, Paulo diz que ele preenchia o que restava das aflições de Cristo na sua carne a favor do corpo que é a igreja. Por quê? Porque ele queria edificação. Não é fácil se edificar um com o outro, mas eu tenho que permitir que Cristo opere em mim. E aqui nos é mostrado também, nos versículos 26 e 27, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Havia um mistério oculto dos séculos e gerações. Algo que ninguém sabia. E o versículo 27 diz que Deus quis dar a conhecer a nós. Nós não somos bem-aventurados. Um mistério que foi oculto, hoje foi revelado a nós. Que mistério é esse? É Cristo em nós, a esperança da glória. Porque quando olhamos para nós mesmos, nós podemos perguntar, tem futuro para mim? Olha como eu sou. Eu tento, não consigo. Olha a minha condição. Eu não tenho força. Mas a obra redentora de Cristo não foi somente para nossa salvação, foi também para nos gerar, para que o Senhor pudesse dar sua vida para nós, para que Cristo pudesse entrar em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Porque esse Cristo em nós é que ele opera a transformação, é que nos dá força. Diga para o irmão que está ao seu lado, Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Ó, nós gostamos muito de dar o exemplo da lagarta e da borboleta. Lagarta é feia, não é? Borboleta é bonita. Mas não é a mesma pessoa, não é o mesmo ser? Imagina a lagarta assim, né? Tá lá no chão ali, tudo. Olha para a borboleta e diz assim: ah, que coisa, hein? Eu aqui, ó, uma lagarta.
arrastando no chão, gostaria tanto de voar. Se você falar para a lagarta, ó, isso aqui é você no futuro, vai pensar, ih, como isso é possível? É possível? É possível. O que a lagarta tem que fazer? É comer e crescer, não é? Chega na hora, começa a haver uma obra de transformação que vem do seu interior. Não é uma transformação, não é alguém que pegou a lagarta, fez uma cirurgia e transformou numa borboleta. Não foi uma cirurgia, foi uma transformação, porque isso estava na vida da lagarta. Hoje, Cristo é em você, vai te tornar na borboleta. Você acredita ou não acredita? É a mesma coisa, a lagarta, se a lagarta fala nunca você, borboleta, vai ser nunca. Mas tem que crer. E agora, Cristo em nós, a esperança da glória. Como nós vamos permitir que hoje, num estágio de lagarta que nós estamos, nós vamos nos transformar naquela borboleta? Paulo, então, nos mostra no versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente. Que opera eficientemente em mim. Paulo, ele sabia de uma coisa: os irmãos estavam ali. Ele precisava ajudar os irmãos, levar os irmãos a trilharem esse caminho de vida. Por isso, ele tinha uma responsabilidade, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Cristo morreu por nós para nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso foi a obra objetiva de Cristo. Agora, essa obra objetiva precisa ser trabalhado subjetivamente em nós, e Deus, então, nos deu homens, Deus, servos de Deus, para nos ajudar, para que um dia sejamos apresentados como homens perfeitos em Cristo. Preste atenção a essa expressão. Apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, qual é a nossa função? É tornar essa expressão em Cristo numa realidade em nossas vidas. Fora de Cristo não tem nada. Em Cristo temos tudo. E é por isso que nós temos que ficar em Cristo. Isso é viver no Espírito. Isso é viver na igreja. Em Cristo. E ele diz, para isso também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. Isso quer dizer o quê? Ele está ali laborando, labutando, tendo comunhão com os irmãos, ajudando os irmãos, para que os irmãos estejam em Cristo, para que tudo que Cristo fez um dia se torne realidade, subjetiva em cada um. Amado irmão, amada irmã, nós temos essa responsabilidade uns para com os outros, nós temos que ajudar uns aos outros a entrar nessa realidade. Você me ajuda a estar em Cristo, eu ajudo você a estar em Cristo. O labor é grande.
E o Senhor precisa de nós para isso. Você quer a sua família apresentada perfeita em Cristo? Quem vai se afadigar? Primeiramente, você, para com os da sua casa. Mas não quer dizer que você vai fazer sozinho. Você tem que aprender a pedir ajuda. Tem que aprender a pedir ajuda. Nós vamos ajudar uns aos outros. Aqui ele diz, eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. Esse é um coração que Deus quer dar a todos nós. Isto é lutar pelos irmãos. Nós precisamos aprender a lutar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, principalmente nesses dias difíceis dos finais dos tempos. Olha aqui, ó. Em Gálatas 4:19, Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Existe um primeiro parto que é para fazer a criança nascer, não é? Não é verdade? É ou não é? Isso aí. Nasceu, teve dor, teve o parto, mas o parto, a dor do parto, na verdade, terminou. A dor do parto para nascer é no instante e terminou. Agora, o parto para formar o filho, a criança, é um parto que você sofre até hoje. Vocês que são pais, concordam comigo ou não? Concordam ou não comigo? É um parto até hoje. Então Paulo diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, quer dizer que teve um momento de labor, quando ele pregou o evangelho, eles creram. Esse foi o primeiro parto, foi o labor do evangelho. Agora tem um segundo parto, é para que Cristo seja formado nos irmãos. E esse é o nosso labor. Mas, irmãos, amadas irmãs, nós que estamos à frente servindo, esse é o nosso labor, que Cristo seja formado em cada irmão e irmã. É como o parto de um pai. Por isso que ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado. Você sabe, olha, o que Cristo fez tem tantos aspectos. Tem tantos e tantos aspectos que você nem imagina. Eu vou usar o livro de Gálatas para mostrar muitos destes aspectos, tá bom? Primeiramente, Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, primeiro ponto, Cristo foi crucificado por nós. Está vendo? Esse é o nosso relacionamento com Cristo. O que Cristo fez por você? Ele foi crucificado por mim. Agora, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo foi crucificado e Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Quer dizer, ele me resgatou da maldição. Ele não somente foi crucificado por você, ele foi maldito por você e por mim. Em
Depois, em Gálatas 1:4, temos mais uma ação, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele nos desarraigou, nos arrancou deste mundo perverso. Desarraigar significa o quê? Que nós tínhamos raízes aqui. Ele nos arrancou com raiz de tudo desse mundo perverso. Aleluia, glória a Deus. Se Cristo nos arrancou com raiz e tudo, você ainda quer lançar raízes nesse mundo? Gálatas 1:1 tem mais um outro ponto. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dos mortos por mim, para que eu também ressuscitasse. E você sabe por que ele ressuscitou dos mortos? Para poder viver em você e em mim. Isso está em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Terminou? Não, tem mais. Gálatas 3:27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nós somos batizados em Cristo. Por quê? Porque nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. E não somente isso, aqui também diz: de Cristo vos revestistes. Nós nos vestimos de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Cristo está em mim, Cristo habita em mim, e eu estou me revestindo de Cristo, e Cristo é minha veste. Então, quer dizer, Cristo está por fora e por dentro. Uau, que coisa tremenda! Sabe, se a gente entrar nessas verdades, nessa realidade, você vai ver como eu posso ter um viver de derrotado se Cristo já fez tudo. Como eu posso ficar desanimado se Cristo já fez tudo? Não devo acreditar na mentira de Satanás. Cristo em mim, Cristo em você é a esperança da glória. E ainda mais, observe o que diz Gálatas 3:28. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E observe uma coisa, todos sois um em Cristo Jesus, nós estamos nele. Mas para aí, não para. Gálatas 3:29 diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver que nós estamos nele e nós somos dele. Sabe, essa visão, esse sentimento, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Isso é algo que me leva para o alto. Isso é algo que me enche de esperança, isso é algo que me dá força. Porque Deus fala conosco, você é meu. Você acha que eu vou deixar qualquer coisa acontecer com você? Você é minha propriedade. Por que estou falando isso aqui? Porque nesses tempos finais, nós temos que nos levantar como igreja, nós temos que nos levantar como filhos de Deus,
cabeça erguida para avançar. Nós estamos indo para o reino. O Senhor está voltando. Nós não podemos ter um viver de cabeça para baixo, desanimado. E Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E agora, vamos ver uma série de 3 versículos que nos mostra uma espécie de uma coisa num processo, num desenvolvimento. Olha só, Gálatas 1, versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Esse é um primeiro versículo. Segundo versículo, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Gálatas 4:19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha só, primeiro, Cristo revelado em mim. Cristo revelado em nós. Segundo, Cristo vive em nós. Terceiro, Cristo sendo formado em nós. Está vendo? Tantos aspectos. Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei existiu para nos conduzir a Cristo, porque a lei mostra que nós não conseguimos fazer nada. Expõe as nossas fraquezas, a nossa condição. E quando vemos isso, sabemos, minha única esperança é Cristo. A lei exige, mas Cristo dá vida e capacita. Isso aqui é alguma coisa maravilhosa. E Gálatas 3:26 diz algo maravilhoso. Fomos conduzidos a Cristo. Diz assim, pois, Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, somos filhos de Deus. E o que mais temos em Cristo? Gálatas 3:14. Gálatas 3:14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Nós recebemos a bênção prometida por Deus e nós desfrutamos do Espírito hoje em nossas vidas. Tem mais um ponto que é Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos um. Nós somos um em Cristo Jesus. Agora, você vê, Colossenses nos mostra muitas coisas a respeito de Cristo, do que Cristo é. E nós já falamos, o inimigo quer nos desconectar de Cristo, nos desligar de Cristo. E os Gálatas estavam entrando nesse problema. Olha aqui, Gálatas 5:4 diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se você busca pela sua própria força, você se desliga de Cristo,
você perde a graça. E ainda mais, no Gálatas 5:2 diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Tudo que Cristo fez não vai ter utilidade nenhuma se nós não estivermos conectados a Ele e dependendo dEle. Irmãos, por que nós estamos compartilhando isso? É para que no seu interior seja despertado: eu quero estar em Cristo, eu vou exercitar meu espírito, eu quero tomar posse do que é meu, eu não vou deixar o inimigo me enganar. E nós dependemos totalmente de Cristo, dependemos da graça do Senhor. Precisamos da graça do Senhor. Por isso que Gálatas termina com Gálatas 6:18, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Daí vamos entrar em Colossenses 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Olha só, que grande luta é lutar pelos irmãos. Lute pela sua família. Lute pelo seu cônjuge, lute pelos seus filhos, lute pelos irmãos. Não podemos viver uma vida passiva, parada. Lute. Nós queremos que todos sejam de Deus. Ele disse: soubesses que grande luta. Essa palavra luta é aquela usada na luta ou competição, ou uma batalha. E em Colossenses 1:29, que nós vimos, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Essa palavra esforçando-me o mais possível é a mesma palavra, quer dizer, lutando com tudo que é possível. Não é uma luta pequena, é lutar com tudo que você tem. E o que você tem para lutar? Cristo. Eu luto com Cristo, porque eu tenho Cristo. E olha só, Colossenses 4:12 diz: saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, que é a mesma palavra de luta, o qual luta sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Lutar por meio da oração. Lutar por meio da palavra, dando a palavra, alimentando os irmãos, ensinando. Não foi isso que Paulo falou naquela parte, quando ele estava falando sobre apresentar todo homem perfeito em Cristo? Anunciar, advertir e ensinar. Isso é com que? É com a palavra de Deus. Lutar com palavra e lutar com oração. É uma grande luta. É uma grande luta. É um grande conflito. E no versículo, sabe, esse conflito, essa luta é para cuidar. É para fazer a pessoa crescer, conhecer mais Deus. Por isso que no versículo 2 diz, Colossenses 2:2, para que o coração deles seja confortado. Essa palavra confortado também é traduzido como encorajado. É a mesma palavra, encorajado e confortado, para que o coração dele seja confortado ou encorajado e vinculado juntamente em amor. Nós já vimos nas mensagens anteriores que esse vinculado é tecido, né?
é fazer um tecido, como se fosse um tecido de pano, um tecido de amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Olha, um cristão desencorajado é uma vítima fácil do inimigo, é uma presa fácil para o inimigo. Mas um irmão encorajado faz o inimigo tremer. Irmãos, estamos aqui para encorajar-nos. Não somente encorajar, mas também nós estamos sendo tecidos juntos, porque aqui fala encorajado e vinculado juntamente em amor. E juntos nós possamos ter a forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Isso quer dizer o quê? Nós vamos conhecendo Cristo. E o meu conhecimento de Cristo é vivo e verdadeiro. Essa é minha convicção. Eu não somente creio, eu estou convicto. Eu tenho certeza que é assim. Precisamos conhecer mais a Cristo. Conhecer o coração de Cristo. Nós vimos todos aqueles pontos de Gálatas sobre o nosso relacionamento com Ele em tantos aspectos. Sabe, quando a gente entra nos detalhes, a gente diz, Senhor, eu não sabia que você fez tantas coisas por mim. É muito fácil, eu fui salvo. É só isso? Nós vimos que é muito, 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 muito mais. Então, vamos buscar juntos a Cristo, tá bem? Para que possamos nos encorajar mutuamente e sermos vinculados, tecidos em amor. E assim avançarmos até a volta do Senhor. Amém? Lutar pelos irmãos. Lutar pela sua família. Lutar pelas pessoas. É uma grande luta. Mas nós não fugimos dessa luta. Porque nós somos um com o Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.